Fala galera, Marcão do Povo da Favela, estamos aqui no podcast falando sobre a quebrada. Hoje estou aqui com meus convidados especiais, Carlos e Dona Mônica da Associação Amigos Vila Moraes, em São Bernardo do Campo. Fui lá na quebrada de vocês, hein? Passei por lá. Carlão, gostaria que você se apresentasse aí, meu irmão. Fala um pouquinho aí da história. Eu sei que tem muita coisa pra gente conversar, Dona Mônica aí, guerreira, hein, Dona Mônica? Luta em aquele lugar, hein? E como? Se apresenta aí, Carlão, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Boa tarde, bom dia, não sei que horário que vai estar passando. Queria agradecer a oportunidade, viu, Marcão? Nós estúdio top, parabéns pra Jéssica também. É isso aí. Top o estúdio e vamos lá, né, cara? A gente já tem anos de luta, né, na comunidade. Tenho 32 anos, né? Boa. E, cara, a gente vai seguindo, né, cara? Dona Mônica. Então, meu nome é Mônica, eu quero agradecer o convite. Imagina, eu que agradeço. Poder contar um pouquinho da história da comunidade, né? Uhum. O que mais? Não, eu queria ver com a senhora, pelo que eu estava conversando com o Carlos, né? A gente sabe que eu também sou da comunidade, a gente sabe que enfrenta diversas dificuldades. Eu já fui lá na Vila Moraes e eu queria saber um pouco da senhora, como que iniciou esse trabalho na associação, como que a senhora foi morar lá naquele local. Se a senhora pudesse falar um pouquinho assim, de como... Aí falar, a gente vai entrar nas dificuldades também, se você puder falar o que mais... Que eu sei que a periferia é muito abandonada, né, Carlos? E aí eu gostaria que vocês falassem isso daí, o que poderia melhorar, o que vocês passaram lá que marcou a vida de vocês, uma dificuldade, assim. Contasse lá desde o início, lá atrás, e aí como que vocês surgiram a associação. Pudesse falar um pouquinho? Sim. Eu vim de São Paulo, né? Morava lá no Guacuri. E por um acaso fui cair paraquedas naquele lugar. Chegamos lá em 2004, onde a gente passou por algumas turbulências, né? Que começaram a derrubada das casas e a gente não sabia o que fazia. Falava, vai derrubar, e aí? Quando eu cheguei lá, nem sabia o que era a área de manancial, não sabia o que era uma associação, não sabia. Aí os moradores todos desesperados, meu marido foi lá, aí falou, tem que ser associação. Fomos atrás que era o atual, né, que era o Valdir. Aí ele falou que no momento ele tinha parado. Aí os moradores falaram, não, mas tem que voltar. Aí ele pegou, entregou os documentos na mão do meu marido e foi assim que a gente começou, né? Uhum. E a luta tá até hoje, né? Não é fácil, é muita luta, mas a gente ainda não deixou a peteca cair, não. Tá certo. E essa... A senhora fala assim, né, que quando você chegou lá, tinha essa questão aí de, vai ficar, não vai ficar, as casas, né? Quantos moradores mais ou menos que tinha lá? Já era grande como é agora ou tinha poucos moradores na época que a senhora veio? Então, quando a gente começou a correr atrás, para entender, começou a aparecer pessoas para ajudar, para ensinar, né? Uhum. Aí a gente conseguiu fazer o recadastramento, que foi em 2010, era 311 moradores. 2010? 2010. Bastante famílias, hein? 311 estava, né? Caramba. Agora deu um pouquinho, mais um aumento. Né? Vai crescendo, né, meu? Cresce porque as famílias vai tendo os filhos vão crescendo, vai casando, vai tendo mais filhos. Então, é aquela tal crescimento vegetativo, também conta muito, né? Também, né? Sim. Dona Mônica, como que é a presença, assim, da parte, vamos falar assim, política? Não tem como falar sobre política, né, Carlos? Porque a gente sabe que um bairro, uma comunidade depende literalmente dos órgãos competentes aí, os políticos, para chegar a melhorias, né? Como que foi, assim, na quebrada de vocês, esse contato, assim, veio políticos ajudar, teve muita promessa que não foi cumprida, que eu sei que tem muito, mas, assim, eu sei também que a quebrada, às vezes, é só vista na época de eleição, né? Difícil aquele político que já está eleito, que chega pra, vocês estão passando por essa dificuldade, que nem a senhora falou aí, que não sabia se ia ficar, se ia sair, e, tipo assim, chega um cara pra fortalecer. Teve alguém que a senhora lembra, assim, que deu um apoio legal, assim, ou foi vocês mesmo na luta de vocês? Então, é que nem eu falo, quando a gente chegou lá, não sabia que era área de manancial, depois que a gente foi entender onde a gente foi morar, né? Ah, tá. Uma área de preservação, tudo. Nunca prometeram. Sempre teve aquela questão, vai sair, vai ser removido, não vão ficar. Mas a gente não desistiu, porque a gente já veio com promessa de lá de São Paulo para cá, né? Entendi. De que a gente vinha para uma área assolada, mas que Deus ia estar fazendo um movimento ali, que Amém. Deus tinha algo a ser feito.
Então a gente não desistiu. E tanto que agora a gente ganhou o direito de permanecer morando, né? Agora tem 400 e poucas famílias, né? Mas a luta ainda continua, pelo menos para o saneamento básico, né? Que é o básico, uma luz, né? A gente quer pagar, Sim. né? Ter o direito de ter um CEP, Legal. né? A gente quer esse direito. E eu acredito que vai acontecer, né? Eu também creio. Eu creio que vai acontecer, sim. Isso é um ponto muito importante que a senhora falou, porque geralmente as pessoas que vêm uma comunidade de fora, Carlos, as pessoas acham, pô, o pessoal tá morando ali, o pessoal não sabe nem a história da pessoa, e rola um preconceito, tá ligado? O pessoal tá morando aí, né, pô, não paga água, não paga luz, o morador que tá ali dentro tá lutando pra pagar, pra contribuir com o município, mas o município não dá uma atenção, isso que eu acho impressionante, né? Que nessa questão tem água encanada lá, tem luz, como é que é? Tem relógio? Agora tem relógio de água, que em 2016, né? Mas agora a gente tá lutando pra... Bendita luz? Bendita luz. E o esgoto, como é que é? O esgoto, eu acredito, a Sabesp teve lá, eu tenho uns 4, 5 anos atrás, mapeou a área, né? E falou onde ia ter os lugares da caída do esgoto. Já deu esses 4, 5 anos. Entendi. Acredito, a prefeitura está fazendo essa demarcação lá com X, né? Certo. Acredito que sim, que a gente vai chegar lá, sim. Amém. Porque eu acredito que o Marcelo Lima não vai deixar a gente na mão. Depois essa questão do esgoto que a senhora falou, depois eu até perguntar pro Carlos, Carlos, vocês têm, acho que um projeto lá de um esgoto ecológico, um negócio assim, né? Sim, tem. Então depois a gente toca nesse assunto Sim. que é bacana. Dona Mônica, eu acredito muito também, né, que eu moro na comunidade Vila da Paz também, que é uma comunidade que é igual a de vocês, a gente tem muita esperança. A gente sabe que cada casa ali, né, Carlos, é um sonho, né? A gente sabe que aquilo ali é uma coisa muito importante hoje em São Paulo, vamos falar aqui de São Bernardo do Campo. A gente anda aí muito nas comunidades, vocês são líderes comunitários, acho que vocês também têm essas informações. A gente vê tanto lugar abandonado e pessoas com sonhos, pessoas lutando, pessoa que sai ali 5 horas da manhã para trabalhar, vai para a faculdade, chega meia-noite, no dia 5 horas de pé de novo. Então, acaba se tornando um sonho. E a gente vê não só nossa, mas dos nossos amigos, nossos companheiros que ali moram, né? Eu também tenho essa fé que a senhora tem, que eu acredito que um dia, não só na sua, mas em todas vão chegar. Eu também acredito muito nisso aí, viu? E essa questão da luz aí, como é que tá? Que pé que tá? Da luz, vocês fizeram algum pedido já? Como que tá essa situação? Então, a gente tá na guarde, né? Na guarde que tudo venha acontecer. A Enel, ela teve 2 vezes lá, Numerona mapeou a área, né? A Eletropaulo, no começo, ela mapeou também, tanto que a Sabesp aproveitou a mesma numeração da Eletropaulo. Sim. E a gente tá na guarda, já é a 3ª vez que eles vão lá, né? E estamos aguardando que isso venha acontecer e não demore muito tempo, não, que já esperamos muitos anos, né? Muitos anos de espera, muito sofrimento, né? Dificuldade. A água demorou, mas chegou, agora falta o básico, né? Eu sei como é que é. E o Carlos aí, teu filho, sempre na luta com a senhora? Sim, graças a Deus. Que nem eu falo, a gente aprendeu muito com meu marido, né? Sim. E os parceiros, tem o Dr. Jairo, o Dr. Fabiano Brandão, o pessoal da Bio, são várias pessoas, parceiros, que estão ali lado a lado da gente, sabe? No momento mais crítico, eles estão ali. Né? O Dr. Fabiano é nota 10. Tem. Cara muito humano, Bola de né? Neve, que é oração em cima de oração. Sou da igreja de Bola de Neve, mandar um salve aí. Galera lá é nota 10. Conheço lá também, 10 pessoal. A Bola de Neve. A Bola de Neve de Diadema, você vai São Bernardo, o trabalho que eles fazem, todo sábado tá ali, ó, cuidando das crianças, das mães. Isso aí. Esse trabalho maravilhoso, viu, que eles fazem, viu? Parabéns, é amor aí, mesmo. Bola de Neve. É amor. E aí, Carlos, essa trajetória sua aí com a sua mãe, meu irmão? Como que foi pra você, velho? Teve seu pai aí que é pioneiro aí, que acredito que vocês aprenderam muita coisa com ele. Depois aí vocês teve que pegar essa responsabilidade, cara. Eu sei que lidar com pessoas não é fácil. Eu sei que organizar a comunidade não é fácil. As pessoas querem ter um local para morar, mas não querem se organizar para morar naquele local, não querem aceitar as regras, né? E aí, como que foi tudo isso daí, dessa questão da luz, da água, da sua mãe, pra vocês, cara, essa luta? Que a gente sabe que não é estralar de dedo e tá tudo pronto, né, dona Mônica? Não, é vocês luta. Teve que ir lá, teve que buscar. Guerra. Conta um pouquinho, Carlão. Marcão, eu falo pra você que é um caminho árduo, né? Né, velho? Até pra quem quer entrar em associação ou pra quem tá desanimado, cara, é você não olhar pro lado, seguir em frente, fazer por amor, porque se você for olhar as pessoas, é muita ingratidão, é muita injúria,
sabe? São, que nem a gente tava falando aqui, muitas pessoas para criticar, poucos para ajudar. Exatamente isso que você falou. Todo mundo quer viver num bairro organizado, mas ninguém quer se organizar. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, aquele problema não é meu. Hoje não é seu, mas amanhã pode vir ser seu. Então eu acho que essa questão de falta de cuidado dos moradores, até com nós mesmos. Porque assim, a gente cuida dos moradores, a gente cuida dos bairros, eu não estou falando só de nós, eu estou falando de todas as lideranças de bairro. E quando vê esse vídeo, vai até mesmo se identificar. A gente sofre muito, cara. Porque imagina só, vocês mesmos já passou por isso, de ir em secretaria, lutar pelo um direito que é do povo e você receber não, e você chegar no bairro, muitas das vezes, os moradores falam, vocês não estão fazendo nada e você na luta, sofrendo. Quantas vezes, cara, eu fui na prefeitura, não tinha dinheiro nem de gasolina, ter que pegar carro emprestado. Com fome. Meu Deus. Pra ir na prefeitura, e, sabe, e escutar disse-me disse, conversa fiada. Então é triste, cara. E voltando nessa questão da comunidade, em 2016 para 2017 a gente sofreu, acho que foi uma das maiores perdas na comunidade das casas, né? Foi Sim. coisa da prefeitura demolir mais de 100 casas numa pancada só. E lá eles colocou que toda a comunidade era invasão, mas calma aí, uma comunidade que tem 50 anos, demorou 50 anos para eles achar que ali é uma invasão, porque ali não era uma invasão. Ele não era uma invasão. A antiga proprietária tinha doado a terra. Mas o que aconteceu, né? Por muita luta, graças a Deus, minha mãe se candidatou e aí conseguiu a água lá para os moradores, para todos os moradores, né? Sim. Que no começo ela tinha falado 311, hoje a gente já está chegando em 500 moradores lá, 500 famílias, né? Bastante gente, hein? Então, olha o crescimento. E aí a prefeitura, ela não quer reconhecer, mas as crianças de ontem foram ser São adolescentes e hoje são pais e mães, né? Cresceram. Então, teve o crescimento vegetativo que a prefeitura hoje não reconhece. Só que isso não é um problema só da Vila Moraes. É um problema do Cruzeiro, do Sítio Joaninha, de vários outros 1001, bairros, né? da 1001, A 3. da 3, de vários outros bairros que tem essa questão que não foi consolidado a urbanização do bairro e está crescendo e vai continuar crescendo. Porque as pessoas estão crescendo, estão virando mãe, estão virando pais. Isso aí. E muitas das vezes não tem condição de pagar um aluguel. Então eles vão morar na onde? Dentro do bairro. Ô, Meirinho, só fazer uma observação, né, perdoa eu te cortar, mas essa questão aí um ponto importante que eu acho que é legal falar. 16 famílias que derrubaram lá, né, que você falou. E mais de 100 famílias. Não, que quando derrubou foi quantas casas mesmo? Mais de 100 famílias. Mais de 100 famílias. Teve amparo social? Não teve, né? Não, nenhum. Então, porque da última vez que derrubaram lá onde a gente mora, eles quiseram e nem eles proporam, né? Aquele aluguel, bolsa de 315, eu acho. Acho que tá 315. Eu acho virei, que é 315 mesmo. Cara, eu virei e falei pro rapaz lá que propôs isso daí, falei, com 315 reais, eu vou falar pra você que com um pai de família, uma mãe de família vai fazer. Ela vai pra outra invasão e 315 reais ele vai no mercado comprar arroz e feijão, cara. Você não aluga uma casa com 315. 315. Exatamente. Mas pode dar continuidade, só queria fazer esse ponto porque, cara, eu acho um absurdo isso aí, velho. Não tem. Entendeu? O amparo social é zero, né, Meirinho? Zero. E outra, numa remoção dessa daí tem que estar o pessoal da equipe social para amparar essas famílias. Isso aí. Não, foi demolida as casas, destruir os móveis dos moradores. O pouco que os moradores tinham foi destruído. Ali não foi destruído, a gente fala que não foi destruído só o físico, foi destruído sonhos, o mental das pessoas, né? Porque imagina o psicológico de uma pessoa que não tem nada e o pouco que tinha foi destruído, né? Então é complicado. Essa questão de moradia, que não é um problema só de São Bernardo, eu acho que é do Brasil inteiro. Inclusive, em São Paulo, hoje tem um secretário muito bom, que inclusive é até amigo meu, Sidney Cruz, está fazendo um trabalho bonito. Se o secretário aqui de São Bernardo seguir a trajetória da forma que está sendo feita em São Paulo, creio eu que as coisas vão melhorar. Sim. Mas claramente a gente precisa de gestores e de políticos sérios que querem cuidar da população. Não olhar para a população só em tempo de política, de eleição. Porque no tempo de eleição, não sei se você concorda comigo, Marcão, acho que minha mãe vai concordar porque ela viu muito isso daí. Na eleição, os políticos vão na feira comer pastel. Tomar cafezinho puro. Bate na sua porta. Ô, fulano de tal, Maria, lembra de mim? Ô, eu lembro, não sei o quê. Depois esquece. Cara, some, nem volta mais. Depois esquece, cara.
A gente é Isso. tratado de uma forma diferente, Uhum. né? E isso é triste. Veja só, a Vila Moraes, 50 anos. A Vila Moraes, muitos moradores ali ajudaram a construir São Bernardo do Campo. Trabalham em São Bernardo do Campo, e porque não é reconhecido, são munícipes daqui, voltam aqui e não são reconhecidos. Olha o pessoal do Sítio Joaninha há anos lá. Olha o pessoal do Cruzeiro. O governador veio aí e falou que ia urbanizar o Cruzeiro. O que aconteceu que não foi urbanizado? Isso a gente não entende, né, velho? Tem a 1001, a 3. A gente são moradores daqui de São Bernardo. A gente paga imposto. Porque tudo que você comprar hoje, você paga imposto. Trabalha dentro de São Bernardo, pega ônibus dentro de São Bernardo. Por que não é reconhecido? Porque não tem projetos de urbanização, né? Tem uma coisa que eu não entendo, é isso daí. Hoje em dia você vê uma obra, Meirinho, aqui em São Bernardo do Campo, 7 milhões, um exemplo. Mas eu não entendo porque esse mesmo 7 milhões não é investido em urbanização. E é investido, às vezes, numa obra de 200 metros. Eu não consigo compreender isso daí. Eu acho que foi o ano passado, o antigo prefeito, ele fez um vídeo, ele anunciava nesse vídeo que o galpão, não sei se você conhece, Conheço. ele foi desapropriado e ele falou, ó, aqui nós estamos resolvendo um dos maiores problemas de urbanização em São Bernardo do Campo. Aí, legal, né? Eu tava vendo esse vídeo, aí fui procurar saber. Eu tô sabendo que aquele terreno lá, o antigo prefeito, foi doado para a Prefeitura de São Bernardo, e por que o senhor não faz casa para a população lá? Eu gostaria de entender isso daí. Ou será que vai ser lá feito, vai ser feito galpão lá, né? Porque aqui em São Bernardo tem muita obra de galpão, né? Moradia não pode fazer, mas eu acho muito engraçado, Carlos, que se você vai fazer um galpão, rapidinho consegue as licenças ambientais, consegue derrubar matas, e as comunidades que já estão lá consolidadas, que nem você falou, 50 anos, a Vila Moraes, a Vila da Paz já tem 35 anos, a 1001, a 3, a Pony Club, são todas comunidades antigas, não tem esse tipo de liberação para urbanizar ou fazer algo do tipo. Entendeu? Os caras não têm um projeto de chegar lá naquela comunidade. Beleza, não vai poder ficar, é uma área de risco. Eu concordo em tirar, Carlos, eu concordo. Mas vamos dar um amparo legal, vamos fazer um prédio, vamos tirar essas famílias direto para um prédio, né? Dá os R$315. Então, assim, São Bernardo do Campo, que necessitou aí o seu amigo, desculpa o nome dele. Sidney Cruz. Sidney Cruz é que tá fazendo um trabalho bacana. Deus abençoe ele, cara, que são poucos que olham para esse povo. Que nem o Carlos falou, né, Dona Mônica? Na época de eleição, os caras vão lá, tomam cafezinho, dá tapinha nas costas. Porque agora, queria até convidar os políticos de São Bernardo do Campo, estão convidados. Tenho certeza que o Carlos, a Dona Mônica vão receber vocês de braços abertos lá na comunidade Moraes, para vocês verem as dificuldades deles, né? Você está, de repente, elaborando um projeto de urbanização, né, Carlos? Sim. Para aquele local. Então, vocês estão convidados, vereadores, prefeitos, secretários, né? Venham na comunidade, venham ver o povo que está na comunidade. Que tem gente, aqui tem pessoas que têm sonho, pessoas que querem colaborar com o município, pagar imposto, pagar sua água, pagar sua luz, e isso volta para o município e depois volta para a gente. Sim. Então, ou seja, que nem vocês falaram que eles foram lá derrubar as casas, demorou quanto tempo para perceber que tinha essas casas lá? Por que não vieram antes? Então, o problema estava acontecendo e não estava sendo resolvido, porque se do começo eles continuassem resolvendo, não tinha esticado o chiclete, que nem fala, estica o chiclete, né? Mas foi deixando o problema crescer, para depois eles virem com tudo, né? Sim. E aí vem daquele jeito, né? Sim. Brutalidade, né? É aquela questão, né? Se tem um órgão fiscalizador que é pago, né? Que é pago. Uhum. O que acontece? Que ele deixa acontecer tudo isso daí, deixa as pessoas investir o que não tem, porque ninguém vai querer ir para um bairro onde não tem luz, onde não tem saneamento básico, onde não tem água, morar num barraco de madeira. As pessoas querem alguma coisa digna, as pessoas querem viver bem. Isso. Se as pessoas estão indo para um lugar e viver dessa maneira, porque é o que tem naquele momento, são pessoas que é o que tem. Aí eles deixam as pessoas, muitas das vezes, investir o que não tem. Uhum. Eu conheci pessoas que, tipo, tinha sido mandado embora, pegou tudo, fez a casinha lá, falou, vou ficar aqui para me estruturar, né? E ir lá derrubar. É que nem eu falei, a melhor maneira de inibir invasões em São Bernardo, em todos os lugares, todos os municípios em si, é a urbanização. Você urbanizando, você acaba com invasão irregular. É isso aí. Você acaba, agora não, deixa, porque eles deixam, porque tem helicóptero, tem drone, supostamente, tem um satélite, supostamente... Mas não intimida, helicóptero e drone não intimida. Tem que ter a fiscalização. Tem a fiscalização presencial, intimida muito mais, porque aí
Então, sabe uma vez que eu vendo. tive uma reunião lá na Câmara Municipal de São Bernardo, eu propus lá para os vereadores de fazer uma parceria com a Ambiental e ver alguém da parte de urbanização para a gente mapear, se lá, no caso, a comunidade Vila da Paz, né, que na época derrubou, acho que foi 14 barracos, aí a gente conseguiu segurar, aí fomos lá na defensoria, o doutor Fabiano nos ajudou muito, aí propomos para eles, mas eles não deram nenhum retorno, Carlos. Pô, não ia ser legal, tipo, esse contato com a população, com órgãos lá, né? Tipo, a gente bolar junto, de repente, um projeto para urbanizar, ideias, tendo alguém da defesa civil, ó, aqui, esse lugar aqui é um barranco, aqui não, aqui vamos fazer uma horta, de repente, aqui, até ajudar a cultivar aqueles mananciais, mas eles não querem, não sei o que acontece, Carlos, tipo assim, aí cresceu, eles mandam a GCM vir, e, cara, eu vou falar pra vocês, eu vi isso, GCM no dia lá, o cara ficou cheio de lágrima, velho, o cara tinha que derrubar a casa, o cara chamava a gente de canto, meu, Eles não vocês que vocês são querem. trabalhador, eu tô aqui pra cumprir ordem e tal. Eu via. Tem uns caras que é folgado, mas eu vi muitos policiais lá, o sentimento à flor da pele, Carlos. O cara zoado, entendeu? O cara, tipo. É que os caras têm Meu, família, o cara não queria né? fazer aquilo ali, velho. Você entendeu? Então, assim, eu não entendo por que, cara, a nossa cidade, São Bernardo do Campo, cidade rica pra caramba. Eu acredito que, meu, tantas comunidades, né, Carlos, que tem. Eu visitei, não sei se vocês conhecem ali no Parque Imigrantes, que eles estão fazendo uma obra bem bonita, só que tem uma comunidade lá, Carlos, que você desce por um bequinho lá. Eu visitei lá o pessoal lá. Eles têm até água já lá, dona Mônica. Acho que só a luz também que eles estão na luta. E aí, tipo, eles estão nessa dificuldade. Vai tirar, vai sair. E lá é bem menos família, se eu não me engano, acho que é 35 famílias. Pô, já que tipo, vai tirar, Poucos, tá né? fácil pra pegar essa galera e pôr num apartamento, Sim. fazer alguma coisa. Eles esperam Deixa eu crescer lá. o problema. Então é complicado. Eu acredito que a Vila Moraes, pelo que vocês falaram, que vocês ganharam os processos, né? Nessa questão da urbanização. Pô, o que custava ir lá e fazer um projeto para urbanizar aquele local? Que nem o Carlos falou. Com certeza eu concordo plenamente com o que você falou, Carlos. Vai inibir, porque vocês estão lá na parte que está urbanizada. Se alguém vem quer bagunçar, já vai ser fácil identificar. E eu acredito que até a pessoa que vai no local, pô, aqui não, aqui já está asfaltado. Sim. Então, assim, é difícil controlar. E eu não julgo a pessoa que vai, Carlos, porque é um desespero. Um pai de família, cara, que tem 2, 3 filhos aí, velho, para pagar aluguel, com a situação que o nosso país está hoje, o cara paga aluguel, paga água, paga luz, velho. Tem que comprar roupa para criança, tem que comprar caderno, tem que comprar aquilo. Cara, que nem o Carlos falou, o cara vai para um local que nem a gente mora, assim, que é comunidade, é um ponto de partida para uma melhora, né, velho? E aí eu não entendo como um sistema político, eles não podem estar contribuindo, que é o papel deles contribuir, para que esse local tenha o mínimo, né, o saneamento básico, o esgoto. Eu não consigo compreender também, Carlos. Eu fico muito chateado também com isso, sabe, cara? Eu visitei muitos lugares aí na política aí, que eu entrei assim e eu saía zoado, assim, chateado, meu, pô, ninguém olha pra esse povo, perguntava pro líder do bairro, quanto tempo tem aqui? 20 anos, 30 anos, mas, cara, como funciona? Aí, tipo, na época de Páscoa, os caras vão lá, levam um vinho, é legal, velho, eu acho bacana, só que isso não vai mudar a realidade do povo que tá lá. Mudar a realidade do povo é eu chegar com a melhoria, né, Carlos? É chegar com o progresso mesmo daquele bairro. Então eu fico vendo que eles, tipo, tentam tapear as pessoas, né? Aí uma outra oportunidade de levar uma cestinha básica, uma outra oportunidade de levar uma marmitinha. Então, assim, o povo também tá na hora de acordar. Passou da hora. Passou da hora de acordar, gente. E vocês da começarem a hora. pesquisarem sobre política. Política, infelizmente, eu não gostava também de política, Carlos. Quando eu comecei a entender um pouco das coisas, eu vi o quanto a política é necessária. Nas escolas dos nossos filhos, o UPA que você vai aí, que você fica fazendo vidinho reclamando. O posto Na de hora saúde. de voltar, o posto de saúde. Cara, tudo envolve política. E quando nós não cobramos, eles fazem o que eles querem. Então, assim, eu acho que tá na hora do povo acordar, né? Tá na hora do povo levantar um pouquinho a bunda da cadeira, pegar uma quarta-feira, vamos lá na Câmara Municipal, vamos tentar falar com os vereadores, vamos correr atrás. Por mais que é papel dos vereadores vir até o problema, mas eles não estão vindo, vamos se reunir. Ajudem os líderes do seu bairro. Entendeu? 400, 500 pessoas que tem lá. Tenho certeza, se 100 pessoas falassem aí na quarta-feira, vamos com o Carlos e com a dona Mônica na Câmara Municipal para resolver um exemplo, o problema da luz, eu tenho certeza que eles iam sentir pressionados e falar, opa, peraí, o povo tá acordando. Não precisa nem ser todo mundo, né, Carlos? Se 100 pessoas já fizessem isso aí já ia dar um peso. Agora eu tenho certeza, se o Carlos falar
aí no grupo da comunidade dele chamar essas 100 pessoas, quantas pessoas vão? Esse é Tem um isso grande também, né? problema, É Eles triste, cara. acham que a gente não faz nada, mas também não ajudam. É que tem como Porque a sozinho. associação é junto com o povo. Uhum. Vamos te acordar, Não, né? Se juntar, vamos cobrar, vamos cair pra cima. Precisa. Que nem aquele ditado, só a andorinha não faz verão, né? Não faz, cara. Costuma dizer, Marcão, que as comunidades são cheias de pedras preciosas, cara, que precisam ser lapidadas. Sim. Dali Verdade. pode sair médico, Verdade. pode sair acredito. professor, né, autoridades, Pode. mas que muitas das vezes, cara, estão ali esquecidas, desanimado, parando de estudar, porque na cabeça de muitos, aquela é a realidade dela e não tem mais sonho, cara. Eu vejo muito disso daí, cara. Por isso que, voltando lá atrás, que você tinha perguntado como que eu entrei para iniciar, Uhum. foi eu observando muitos colegas meus, sabe? Até entrando nas drogas. Eu falei, meu, eu preciso ajudar, mano, tentar mudar essa realidade aqui, né? E aí eu comecei a me interessar, estudando, inclusive estou fazendo faculdade também para me aprofundar mais, porque você tem que levantar algo que você está aprofundado. Certeza. Não adianta você falar uma coisa que você não sabe, que aí você vai passar vergonha, Procurar o conhecimento, né? né? Correr atrás, para você ter aquele êxito de falar com profundidade, né? E voltando nesse mérito político, cara, é triste, né? Vamos dar um ponto pro Marcelo, né? Ele foi lá no bairro, falou que vai urbanizar o bairro. Inclusive, Já ele é a assinou, terceira vez que ele vai lá. inclusive, Certo. É o primeiro. ele Vai lá, né? assinou a ata lá de reunião e tudo mais. O pessoal gravou vídeo, né? O pessoal tá marcando lá a comunidade. Eu liguei para ele falou que é um projeto que estão fazendo na comunidade, que vai entrar dentro da comunidade, mas não deu mais esclarecimento, não falou mais, né? Uhum. Tô conversando direto com o secretário dele de governo, o Ivan, e vamos ver, né, se a gente consegue mudar a realidade daquela comunidade, cara, porque a gente já tá cansado, cara. A gente Cansa. tá exausto, perdi meu pai, ele sempre lutou pelo direito de moradia dos moradores, e é isso que você falou, tá na hora do povo acordar, cara. Tá na hora do povo acordar que um voto, ele se perpetua durante 4 anos, não é 4 dias, não é 4 meses. Então, aquele voto errado, ou muitas das vezes, tem muita gente que está decepcionada com a política e eu não tiro a razão. Fala, vou votar em branco, não vou votar, depois eu pago a multa. Só que a partir do momento que você vota em branco, ou você vota, ou você não vai votar, você está dando o direito para outra pessoa escolher para você o futuro, cara. Olha Uhum. como que tá a política hoje, como que a gente está sofrendo, Então, né? E aí, quando você não vota, você não tem o direito de reclamar, porque você não fez a sua escolha. Hoje a gente tem 28 vereadores em São Bernardo, cara. São 28 vereadores que foram eleitos para fiscalizar o prefeito. foi algum na quebrada de vocês, na campanha? Desses que ganhou aí, foi algum? Ah, cara, sempre aparece um, mas não quero nem citar nome, porque, Sim, meu, sim. sabe... Mas os caras foram só lá na campanha. decepção. Só, Na campanha e depois não voltaram. Sempre vão. Uhum. E aí são eleitos para fiscalizar o povo. Só que para fiscalizar o povo, para fiscalizar o prefeito. Só que aí é o contrário, eles querem fiscalizar o povo e deixam o prefeito lá. E aí eles acham que o prefeito é amigo, a população é inimiga, só que quando a eleição vem, eles vão lá pedir voto de novo. E tá na hora do pessoal, porque todas as comunidades não se juntam. Se juntam e falam, ó, vamos eleger um cara de dentro da comunidade. Entende o problema, né, mano? O cara que vive nossa realidade, o cara que sofre com nós, o cara que tem família aqui, o cara que nasceu dentro da comunidade. Não, prefere votar no engravatado, né? Um termo de Sim. quebrada que eu tô falando. Ou empresário lá do centro. Um cara que já tá na eleição aí, no seu 4º mandato, 5 mandatos. O cara nunca apareceu na comunidade, que nem você perguntou aí. Uhum. Ele não vai votar na comunidade, ele só tá se reelegendo para perpetuar no poder. Será que a população não acorda e depois quer cobrar das lideranças de bairro? Depois quer cobrar daquela pessoa que vai no bairro tentando ajudar? Ah, mas vocês têm que ajudar mais. Mas quem é para ajudar? O pessoal, na hora que é para ajudar, eleger uma pessoa séria, uma pessoa de compromisso, vira as costas para aquela pessoa. Prefere votar no empresário, no engravatado, naquele cara que já está há 5 mandatos dentro da Câmara. Então é triste, cara. É triste mesmo. É que nem fala que as pessoas sofrem por falta de entendimento. Na verdade, não é por falta de entendimento. É porque elas gostam de sofrer. Se a gente for parar para pensar nesse âmbito político,
Cara, se você tá vendo um cara lá, já tá nos 5 mandatos dele, ele vai lá no seu bairro pedir o voto de novo. Não, eu vou ajudar vocês. Ele não vai. Se ele não ajudou em 4, ele não vai ajudar em 8. O pessoal tem que acordar, principalmente das comunidades, cara. E tem as promessas também, ô Carlos, que os caras fazem, que os caras é malandro nessa parte, velho. Ou um exemplo, a água de você. O cara vai lá, vou trazer a luz, um exemplo, né? Que a água você já tem. Aí não dá nesse mandato, aí o cara vem na próxima eleição falando, não, mas é porque né, aquele mandato eu lutei muito, não consegui, mas agora se eu ganhar, a luz vem. A luz vem, não é, Carlos? A luz vem. Aí os caras é malandro, acho que nós é idiota, né? Aí os caras falam, a luz vem. Então assim, Marcelo Lima, você é prefeito da cidade, você foi lá na Vila Moraes, cara, mandar esse recado aí pro senhor, cara. Volta lá na Vila Moraes, eu acredito que vocês podem fazer um trabalho muito bacana ali de urbanização, essa questão da luz. Então, vamos deixar o apelo aí pro prefeito de São Bernardo do Campo, dar um apoio aí pra quebrada lá do pessoal. Demorou? Tamo junto. Mas, assim, essa questão aí da política que o Meirinho tá falando é uma coisa que eu vi muito isso aí na quebrada também, ô Meirinho. Não, mas não deu. E tal. E os caras é treinado pra entrar na mente do povo. E tem gente que acredita, entendeu? Então, assim, que nem o Carlos falou, eu acho que a favela ela é potência, a favela ela é forte, mas o pessoal não sabe a força que tem, dona Mônica. Sim. Se reunir todas as quebradas que nem você falou, Meirinho, ninguém segura nós, velho. Entendeu? Ninguém segura. As quebradas que tem que urbanizar, vai ter que urbanizar, você vai ter que sair, fazer predinho, vai ter que fazer predinho e sair. E aí vamos. Aí sim você tá dando resposta pro povo. Aí é legal. Entendeu? Que tem comunidades ali, eu acho que a 3, que tem o rio, acho que ali, eu não sei se tem risco, que eles falam que tem o risco do rio subir e tal. Pô, não tem como o pessoal morar ali. Não constrói um prédio aí não sei quantos meses aí? Por que não faz pro povo, então? Pro povo que precisa. Pra população que tá lá na favela, lá passando uma calamidade, vivendo em condições lá, cara. Porque o cara precisa, velho. O cara mora ali porque precisa. Por que não pega e faz um prédio e coloca essas famílias? Entendeu? Eu não entendo isso, ô Carlos. Eu vi tantas obras acontecerem em São Bernardo do Campo. E o Alvarenga ali, o grande Alvarenga ali, a obra que tem ali é daquela estrada nova lá, né? Pô, e as favelas? E as favelas, autoridades? Como vai ficar? Então, assim, nosso povo precisa de um amparo aí que não tá tendo, né? E aí, é que nem o Meirinho falou, as lideranças ficam... Eu vejo a vontade de vocês de fazer acontecer e parece que você tá remando contra a maré, né, dona Mônica? E aí você orienta o povo não vem, o povo não cola junto. Então é muito complicado, né, Carlos, essa parte aí, né? E acha que é a gente, a associação, que não tá fazendo nada. Sim, a gente faz. Não depende de nós. Tá no alcance, né, dona Mônica? Não depende. Só pra você ter ideia, ô Marcão, teve um pessoal que veio da Argentina, cara. Lá? Pegar o nosso trabalho pra levar pra Argentina. Cara, que top, mano. A gente tem um projeto chamado Na Porta, né? É um projeto que tem no Rio de Janeiro, eu acho que foi pro Amazonas que o pessoal foi levar. Sim. Nossa comunidade foi o segundo lugar que teve, né? Que é um QR Code que você coloca nas portas, a pessoa pode escanear e pedir, fazer compra pelo iFood, porque a gente não tem um CEP lá. Nós temos esse outro problema que a gente não tem um CEP. Não é oficializado. A gente também tinha um projeto muito bonito também que chamava Litros de Luz, que a gente não tem iluminação pública. Mas aí a própria população não cuidou, outros acabaram furtando esses postes, quebrando. Triste, mano. É triste, cara, porque assim, é tão difícil conseguir as coisas, a gente foi atrás de doador, não é barato. No dia que foi colocado os postes, teve gente que veio da Itália, da França. Sim, o pessoal veio de fora, até cara. lá das pirâmides. Que da hora. Do Egito, né? o pessoal do Vieram do Egito. Egito. Top, mano. Né? Vocês têm registro? Você depois tem tudo. numa próxima oportunidade, a gente coloca aqui. Top, E velho. aí o pessoal não deu valor, cara. O pessoal, tipo assim, olha aí, pra eles não é nada, mas tem comunidade, cara, que queria ter e não tem. E veio o cara de fora pra dar atenção pra vocês e o povo, Teve o meu. pessoal de fora, cara, de outros países. Teve o pessoal da equipe da Argentina veio pra levar pra comunidade na Argentina o nosso trabalho. E aí a gente fica olhando pra algumas pessoas e, tipo assim, meu, é de cortar o coração, cara. A gente corre atrás de... que o nosso mais forte é o social, porque a gente tenta amparar as famílias lá que são muito carentes, cara. Só que a gente não vê esse cuidado da população com nós. Tipo assim, a gente cuida da população e muitas das vezes a população não cuida da gente. Acho que a gente, tipo, é máquina, cara. Só que a gente tem sentimento, a gente tem família, e os líderes de bairro, quando vê esse vídeo, vai parar e pensar, pô, nós sofremos a mesma coisa, cara. A gente não recebe R$1, Marcão. Isso daí o pessoal pode pegar aí e puxar, nós nunca recebemos R$1, cara. Sim. Por amor, né, velho? A gente gasta dinheiro do nosso bolso, a gente sofre e tudo mais, cara, sabe?
Pra quê? Às vezes a gente para e pensa lá, às vezes eu sento com minha mãe, mano. Pra quê, mano? Né? É que, na verdade, vocês acreditam na potência da quebrada de vocês. Porque é uma luta de Que as todos. pessoas não verem, né? Isso daí que você vê, Carlos. Que nem esse pra quê que você fala. Você tem a visão correta, vocês têm a visão correta. Vocês sabem que aquilo dali pode virar uma coisa mais organizada, uma coisa mais bonita. Porque, meu, eu sei o que é a gente sair na porta de casa e ter barro. É ruim pra caramba, as crianças escorregam, os idosos caem, se machucam, as crianças vão pra escola, chegam com o Mas a uniforme gente sujo, sabe às que a vezes. área que a gente mora é complicado. Uhum. Então o povo tem que entender a área que foi morar, né? Também, né? É uma área bem complicada para se trabalhar, para se conseguir as coisas. Não é assim fácil. Né? As pessoas têm que entender isso também, né? Também. Que não depende da gente, da associação. Compreensão, né? Tem que compreender, mas muitos não querem, tá? Sim, Acho que não querem. É melhor tacar pedra do que tentar entender o problema, sim. né? É a mesma coisa eu te cobrar coisa que não é você, é ela, é ele. E eu cobro de você, né? Então, É que desse ali, jeito, Marcão, bem tem difícil. um grande problema que eu acho que é de todas as comunidades, cara. Muitos não querem seguir o certo, quer seguir o errado. E aí, quando você vai orientar, fala, mas fulano de tal fez, porque eu não posso fazer? Sim. Pô, por que você não segue o meu exemplo que não faço, tô fazendo o certo? Sim. De vez você seguir o errado. Porque ali é você fazendo errado já são 2, o outro vai querer seguir seu mesmo exemplo, já são 3. E isso que complica o trabalho de quase todas as lideranças de bairro de São Bernardo que não tem essa questão de urbanização de bairro. Quem dificulta o trabalho é os próprios moradores, cara. verdade. É os próprios Meu, moradores. Isso daí é até pra deixar uma mensagem, né, Carlos? Sim, até pra deixar uma Cara, mensagem. ó, vocês que da quebrada, pessoal, passar uma visão pra vocês. Pô, que nem o projeto do poste, os caras falou que até foi furtado. Furtaram os postes. Então, assim, a própria quebrada, tipo assim, tem aquele ditado, a favela venceu. Como que a favela vai vencer se a própria favela está se destruindo? O próprio povo que deveria se unir estão se atrasando, vamos dizer assim. Então, assim, a comunidade, pessoal, a favela, ela tem uma força incrível, né, Carlos? Só que, meu, eu vejo vocês falando, relatando tudo que vocês estão relatando aqui, a maior dificuldade é o povo mesmo, que nem lá na Vila da Paz também. Entendeu? Na Vila da Paz é uma área de mananciais também lá, Dona Mônica. Quando a gente fala pro pessoal, não pode derrubar árvore, não pode pôr queimada, a gente tem que cuidar ao nosso redor aqui da mata tal. Daqui a pouco a gente tinha um louco lá cortando árvore. Aí a gente ia pra cima pra ver qual é que é, eu chegava lá e não tinha ninguém. Tanto que da última vez que teve uma ação lá, Carlos, que você lembra, foi por conta de uma árvore. E nós corremos atrás também pra saber quem foi esse cara de pau aí, mas não achamos. Entendeu? Aí a gente tenta fazer o que pode, mas a população não vem junto, Carlos. A comunidade, ela tem muita força se ela for organizada, e eu tenho certeza que essas quebradas de São Bernardo do Campo, se organizasse, a maioria já estaria urbanizada. Porque Sim. ia cobrar, ia ir pra cima. Isso não acontece, né, Carlos? Ó, veja bem, Marcão, da ponte ali do UPA, né? Pra cá são mais de 60 mil moradores. Caraca, mais de 60 mil moradores, né? Mais de 60 mil moradores? Será que não dá pra colocar uns 2, 3 vereadores lá, tranquilo? Louco. 4 vereadores, até mais. Vai representar ali Até mais. aquela área. Vai representar o Alvarenga. É, isso mesmo. Então qual que é a dificuldade dos moradores? A política, eu não sei, cara, o que acontece, porque volta, nem você falou, porque eu prefiro voltar no gravata lá e não volta no cara da quebrada, que você sabe que o cara vai, tipo, correr pelo ideal dali. O cara sofreu, velho. Pô, lá na quebrada lá a gente cansou, mano, de entrar em esgoto, velho, de cavar buraco e sair lá as coisas fedendo lá pra gente, porque nós mesmo que faz o esgoto, nós mesmo que é pra cima, entendeu? Os engravatados não sabem o que é Não passar sabe o por que é isso. Não tô falando que de repente um cara de fora não podia fazer um trabalho legal, mas que nem o Carlos falou, 60 mil habitantes ali poderia reeleger 3 vereadores aí tranquilo, que poderia lutar com uma força imensa pelas favelas de São Bernardo do Campo, pela quebrada, pelaquela quebrada que não tem asfalto, quebrada que não tem água. E outra, a gente de quebrada não visa só a questão do básico, assim. Pô, vamos trazer projetos aí para nossas escolas aí da favela aí, pô. Vamos dar uma atenção. Se você pegar aí, Dona Mônica e Carlos, uma criança aí do centro aí que sai da escola de manhã à tarde aí, qual que é a pegada dessa criança? Ela vai com curso? Ela vai com outra atividade? Pega uma criança da quebrada aí, fica o dia todo lá na favela, lá andando naquele barro lá, não tem uma atenção aí, um social, um esporte. Então, pedir para as autoridades aí, os vereadores, os políticos, até o próprio Marcelo Lima, começar a dar uma atenção para isso aí. Eu sei que é grande, né, o município, e tem vários trabalhos, várias coisas que tem que fazer, mas está na hora. O Alvarenga há muito tempo está precisando de políticas públicas que dêem atenção.
não só na urbanização, mas nessas questões educacionais também. O que combate a fome, o que combate a miséria é a educação, entendeu? É a primeira chave que eu acredito que pode lutar para que isso mude, né? E eu não vejo isso, Carlos. Não sei você que você sente lá na sua quebrada nessa parte da educação, dona Mônica, porque o estudo é tudo, né? Eu lembro que minha mãe sempre falava. Minha mãe estuda. Eu fui criado pela minha avó, ela virou médica, mano. Ela fala que ela estudava, ela não pagava, não tinha dinheiro, ela pagava a lição para no outro ano estudar. E ela se tornou enfermeira do Nordeste, aí meteu marcha nos estudos e conseguiu. Entendeu? Eu também, graças a Deus, onde cheguei hoje, o Carlos também tá falando que tá fazendo faculdade aí, ótimo. É o estudo, gente, é a chave. E eu não vejo isso, Carlos. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso. É uma coisa que me deixa muito triste. Porque a gente viu vários parceiros nossos aí pro crime, vários parceiros nossos aí para o mundo das drogas, vários parceiros nossos morrer. Eu tô ligado que é uma opção, entendeu? Não tô passando a mão na cabeça, não. Tô ligado que é uma opção, mas será que veio a opção também do estudo, velho? Será que veio a opção daquele cursinho? Entendeu? Eu vejo quanto nossas mães aí, Carlos, sofreu para não deixar nós entrar nesse caminho aí, dona Mônica tá aí de prova aí. É como eu falei, né, Marcão? As comunidades estão cheias de pedras preciosas, cara. Não precisa ser lapidado. É só centro. Beleza, o centro precisa ter um olhar cuidadoso, porque é o polo. É. Mas, pô, que tal fazer uma faculdade perto das comunidades, lá no Alvarenga, abrir um céu lá? Putz, que da hora, velho, que ia ser. Tem espaço? Tem. Abre um céu lá, cara. Pra colocar curso pros adolescentes, ter esse cuidado de verdade, não é um cuidado só da fala, mas visível pra todo mundo ver. Porque assim, falar é bonito, quem é o ditado fala, até papagaio fala. Eu quero ver na prática, né? Eu vou colocar esse crédito do Marcelo porque eu confio que ele vai fazer diferente, cara. Né? Eu também espero que ele dê uma atenção. O antigo prefeito, cara, era meio difícil conversar com ele, era meio irredutível. Inclusive, ele gravou um vídeo falando que ia colocar a iluminação pública dentro da comunidade. Esse vídeo tá salvo. E até hoje, lá no vídeo eu acho que ele falou... As LEDs dentro da comunidade, da Vila Moraes. Eu acho que de 3 a 5 dias ele tinha dado prazo. Até hoje, cara, ele saiu do mandato. Hoje ele é secretário no estado de São Paulo. E as LED não foi colocada, a iluminação pública não foi colocada. Pedido a gente faz. Outra questão também, que eu acho que você sabe que o pessoal sofre muito, é do antigo Poeirinha. Né? O antigo Poeirinha também foi uma promessa também do Marcelo que ele ia voltar, né? Mas assim, a gente da Vila Moraes não quer que o Poeirinha volta. Por quê? O Poeirinha, se for da forma que ele está sendo hoje, que Marcão, os moradores pagam uma taxa normal, como do pessoal do centro, vai pro centro. Só que a gente é 2 pontos de ônibus, cara, da Vila Moraes nos Químicos. Aí desce nos Químicos, se você não tiver cartão, você tem que pagar 2. Se você tiver cartão, tem a baldeação. Então, imagine só, vice-versa, as pessoas que moram aqui no Ideal, ali no Laura, que vai para trabalhar em Diadema. Se não tem cartão, tem que pagar 2 condução, porque aí desce nos Químicos, pega Poeirinha, na verdade 3. Vai, desce ali e tem que pagar 182. Então, tire o Poeirinha logo de vez, já que é para pagar, a gente quer pagar uma coisa que seja digna. Tira o Poeirinha logo de vez e coloca os Químicos para passar lá na Vila Moraes. Que aí pega todos os moradores lá, leva até o pessoal mesmo, que não é da Vila Moraes, que é dos Químicos, eu acho que vai apoiar essa ideia. Opa. E outra, tá pertinho ali, né, velho? E a gente precisa de uma aquela máquina de recarga também, né? Porque nos Químicos tá sempre dando problema. Né? Até o Rock aceitou ser colocado lá no comércio dele. Né? Seria legal, né? Pra abastecer os cartão. Essa questão do Poeirinha que você tá falando aí, então aí eu tô te falando um negócio tão simples, né, cara? Simples, cara. Pô, velho, porque ia ajudar muito E como o ia, pessoal ali viu? que vai trabalhar, o pessoal, Como? né? Essa questão do transporte público aí é complicado. Aquela obra que tá lá, como é que tá, ô Meirinho? Aquela obra que eles estão fazendo lá, que tá na parte do Químicos lá, eles estão asfaltando lá, né? Aquela obra tem a ver com a estrada do Alvarenga, que o pessoal tá querendo tirar até ali a 3 e tal, ou não? Ou ali já é outra coisa? Creio eu, Marcão, que sim, viu? É, né? Eu acho que para terminar ela só tem um trecho ali que é dos Químicos até ali na antiga rua Coqueiro, que agora eu acho que mudou, não sei se é Floresta agora o nome da rua. Certo. Só que vai terminar a parte asfáltica, só que eu acho que vai ter mais coisa, porque eu não sei se o pessoal vai mexer nos canteiros, mas a parte asfáltica eu acho que só tem aquele pedacinho ali. Mas, cara, ali foi um sonho.
Um sonho. Quem mora aqui na Estrada dos Alvarenga, meu Deus, antigamente aquilo Tá ali... bonito, hein? Tá, não, eu passei lá. E eu trabalho com Parabéns. caminhão, eu passei lá de caminhão, tá Aquilo legal. ali Só que a foi gente um precisa de sonho. uma sinalização também, né? Seja colocada por causa das crianças que vão para a escola. É importante. Os carros passam voando ali. Outra coisa, né, que até aproveitar aqui esse momento para Já estar fazendo manda bala. um apelo aí pro Marcelo, o secretário Ivan, que tem nos atendido muito bem. Parabéns, Ivan, pelo trabalho. Uhum. E os vereadores também, que dão atenção. Eu vou pedir uma coisa simples agora. Colocar lombada, sinalização lá. O Sim, pessoal que tá é passando perigoso. voando, tanto ali na altura do número ali, 10.058 e 10.059 e 10.019 ali, Os caras né? passando voando lá, o asfalto Pessoal tá novão. Voa, eles Na voam. verdade, eu acho que tem que ser tudo ali, porque tem o pessoal do Coqueiro ali também, que o pessoal passa ali, O do, cara Sil- ainda não terminou, né? do Silva Plana ali também, que o pessoal fica Sim, no ponto de são ônibus, o vários pessoal pontos passa de ônibus de voando criança. ali de carro. É, Então, ter esse olhar, mandar um fiscal lá, né? Pra tá dando uma olhada e tá ajudando a gente antes que aconteça uma tragédia, né? Porque quando acontecer, esse vídeo já tá gravado. é, Que a gente veio alertando que poderia acontecer, né? é isso Então, aí. fazer vamos- esse apelo, não é vamos nem aí, um pô. pedido, é um apelo. Fazer esse apelo a vocês aí, que tem um pouquinho de olhar mais cuidadoso por nós lá, tá bom? Tá dado o recado aí, Ivan. Eu tive com o Ivan também, cara. Ele me tratou super bem. Sim. Tive uma reunião com ele. E eu espero que ele veja esse vídeo. E que ele dê uma atenção lá, porque já tá bonito pra caramba lá, né? Tá ficando legal. Agora é um detalhe que precisa pôr, que é um detalhe muito precioso, né? Que pode custar vidas, que o Carlos falou. Então o recado tá dado, hein? Vamos ver se o pessoal vai atender. Vamos cobrar, Carlos. Vou cobrar. Vamos cobrar isso daí. Carlos, e essa questão aí da associação, sei que vocês já falaram bastante coisa, mas como que vocês têm essa visão hoje da associação, assim, associação de moradores? Para um cara que está numa quebrada de repente, que nem a nossa, que tem a nossa dificuldade, quer montar uma associação. Vocês acham que é primordial ter uma associação para que chegue as coisas? Né? Eu sei que vocês falaram já muita coisa, a questão da dificuldade do povo e tudo mais, mas é uma responsabilidade muito grande, né? É importante ter, sim, É importante? uma associação. É muito importante porque evita muita coisa, né? Certo. Mas também, o povo também tem que dar valor, né? O povo tem que vir junto, né? Eu falo que tudo que não é povo. dado valor se perde, Sim. né? E eles não veem a importância de uma associação. Uhum. A associação, ela trabalhou muito junto com muita gente, né, Merinho? Para segurar aquela comunidade, viu? Não foi fácil, que nem o doutor Fabiano fala, foi algo extraordinário, né? O doutor Jairo, e foi muita gente trabalhando junto, o pessoal da Biosaneamento, Conselho, né? Lourdes, a Juliana, foi muita Juliana gente, amigona. Da hora. né? O pessoal da Parceirão. Bio ali do lado, todo mundo ali trabalhando em conjunto para a gente obter essa grande vitória. Mas o povo tem que começar a dar um pouquinho mais de valor, né? E aí a expectativa, assim, que nem agora nessa questão que você falou que, voltando a falar, que o antigo prefeito tinha prometido a questão do LED, né? E na questão aí da urbanização, vocês já estão com a causa ganha também, né? Então, qual que seria, tipo assim, a dificuldade dos caras de chegar lá e fazer um projeto, assim, para o esgoto urbanizar? Que, tipo, na mente de vocês, assim, não sei se eles dão algum retorno para vocês sobre isso, né? Então, só para voltar naquele contexto lá, lá atrás, quando essas casas foram removidas, a gente entrou com uma ação, juntamente com a Defensoria Pública, né? Uhum. E aí, para resguardar, porque eles queriam tirar toda a população, todos os moradores, Para todos. ser um parque ecológico. E todas as casas tinham relógio, então só não eram casas que dentro da lei na Constituição tinham mais de 1 ano e 1 dia, tinham um direito ali, só que eles demoliram sem direito nenhum. A gente correu atrás, graças a Deus, que nem minha mãe falou, com as parcerias, com os amigos, doutor Jairo promotor, doutor Fabiano, defensor público, Lourdes, Juliana do Conselho, a Biosaneamento faz, a Anne, né? E, cara, a gente correu atrás, a gente nem dormia, cara, a gente correndo, enquanto, eu não vou julgar, enquanto muitos estavam dormindo, a E gente... sofrimento, cara. Eu Correndo, chorava. cara, correndo. Eu tenho um amigo meu, Rafael, teve vez de eu chegar na casa dele, cara, eu preciso do seu carro emprestado, que eu não tenho dinheiro de gasolina, cara, eu preciso na prefeitura. Né? Tanto que quando ele ver esse vídeo, ele vai marcar lá, ele vai dar... Marca lá, Rafa, dá
Dá Não, sua opinião lá, Tá Deus vendo cara. aí, abençoe Rafael? ele, cara. É isso Dá aí. sua opinião lá, cara. Sofreu junto, foi lá na secretaria comigo, viu o pessoal falando, não vou atender vocês. Nossa. Cara, sofrimento total. E aí, voltando lá, a gente correu atrás, montamos o processo, montamos a defesa da comunidade. E aí a prefeitura perdeu no município, perdeu o primeiro processo. E aí a prefeitura fez o quê? Vou recorrer. Até no dia eu fiquei até triste com o Marcelo, que a gente teve uma reunião com ele, minha mãe até chorou. Ele falou, a gente por obrigação vai ter que recorrer. A prefeitura vai recorrer e vocês vão perder. Minha mãe olhou no fundo do olho dele e falou, Deus não vai deixar a gente perder, a gente vai ganhar porque essa causa está na mão de Deus. Amém. E aí eles perderam no estado, recorreram de novo e perderam na terceira instância. Então, E não aí- tem... Mas você vê que a coisa foi tão assim abençoada por Deus que a gente teve a visita até do Ministério Público de Brasília lá. Só de Brasília Através veio. o Fázio da Biosaneamento Uhum, convidou esse pessoal para ir lá para ver o trabalho da Bio, né? uhum. E você vê, foi gente importante. Deus foi colocando pessoas importantes no nosso caminho. Sabe? Deus ele é maravilhoso, ele sabe trabalhar. É do Amém, jeito mamãe. dele, ele faz do jeito Verdade. dele, né? E a gente não precisa entender. Só deixa ele trabalhar, né? Oh, E Deus é aí maravilhoso. a gente recorreu, aí eles recorreram para Brasília, perderam em Brasília. Por quê? Veio um oficial de justiça e aí andou no bairro todo. E aí ele colocou dentro do processo, né? Que não só a Vila Moraes estava situada dentro de uma área manancial, mas os outros condomínios também. Então, se a Vila Moraes tivesse que ser removida de fato, todos os bairros lá, os condomínios, tinha que sair também. Exato. todos Tinha estavam. que sair, porque Ponto tá todo top que mundo. O cara pegou aí, meu. Porra, E aí Deus. o dia foi uma coisa muito bonita que o dia que a gente recebeu a notícia, o próprio defensor público falou, eu quero é ir dar notícia. Foi na comunidade. Puta, que E legal, aí eu velho. pedi Doutor Fabiano foi. Aí eu pedi o caminhão da prefeitura emprestado. Pedi o caminhão da prefeitura emprestado. O pessoal até falou, meu, você é louco. O doutor Você Fabiano pediu o é- caminhão emprestado pra falar que a Legal. prefeitura perdeu? Eu falei, claro, cara, claro. Ah, vitória pra vocês, cara. Claro. Você tem que comemorar, E é um né? direito nosso. É. Aí veio o defensor público e falou, ó, vocês vão entrar pra história, né? Porque nenhum bairro teve o êxito que vocês Sim. teve, nenhum. Vocês não eram para estar aqui porque aqui, além de ser uma área de manancial de primeira categoria, aqui não era para vocês estar, vocês ganhou a permanência. Por causa da decisão, a mesma juíza que estava, né, lá atrás, lá, bem dizer, condenando a gente, ela deu favorável para nós. Só que aí que entra aquele parâmetro que a gente estava falando lá no começo da questão da população. Ela falou, a prefeitura não pode mais mexer com vocês, desde que vocês atendem todos os requisitos. Sim, é regras, né? Sim. Que aí que tá, não invadir mais, não cortar árvore, não desmatar a vegetação, Não vender, não alugar. vender. E aí, cara, a gente fica vendo certas situações que entristece a gente. Né? A gente... Minha mãe já chorou até umas horas, eu fico olhando assim. Tem muita venda lá de terreno? Ah, Carlos? cara, São Bernardo Não. inteiro, cara. São Bernardo inteiro, você sabe que ninguém pode impedir o direito de ir, É. né? Mas todo mundo tem a sua consciência, sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Eu não tô aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu não tô para falar o que é certo e o que é errado, porque todo mundo sabe o que é, né? Mas voltando nesse êxito aí, na questão que não é difícil, não é difícil. Sim. Porque, vamos lá, o prefeito chega lá, manda o secretário, faz a fiscalização, faz o mapeamento do bairro. Ó, não dá para entrar com a urbanização agora. Ele tá comprando os emergenciais. Ele tá comprando emergencial da água para ceder água, para não deixar as pessoas sem água. Ele tá comprando emergencial da luz. Tem planos emergenciais. Pode atuar rápido, né? É para atuar, por isso que já fala, planos emergenciais, Mas para já atuar fala, não pode rápido. entrar. Mas já tem a iluminação que não é, Uhum. que é o gato puxado lá da avenida, né? Sim. Já tem. Então vamos legalizar, que é fazer melhor, né? legalzinho, né? Bonitinho. Que, assim, Menos risco para a é, população, exatamente. para o meio ambiente. E é que nem eu falo, cada caso um caso. Tem bairros que estão entrando em processos agora de urbanização de bairro, como você já conhece alguns bairros. O nosso tem 50 anos. Tem outros bairros que estão começando agora.
Tem o Cruzeiro, que eu conheço muita gente, eu gosto de muita gente lá do Cruzeiro, meu. Tem muita família lá que mora no meu coração. E eu vejo a dificuldade deles lá também, cara. Sabe? De vir um governador, veio lá e falou que lá ia ser urbanizado. Então imagina a mente daquelas pessoas lá, meu bairro vai ser urbanizado, o governador veio aqui e vai urbanizar meu bairro. E aí depois tudo isso se perde, né? Graças a Deus agora o pessoal do Ideal tá recebendo essa escritura. Mas tem muitos bairros aqui que literalmente, Marcão, tá esquecido. Não tem nem um sim e nem um não. A gente pelo menos tem um não, né? Não, agora não dá para fazer. Olha o Cruzeiro, recebeu o sim e não fizeram. Imagina o psicológico da galera lá como ficou. Olha o Joaninha, olha o sítio Joaninha, qual que é a palavra que deram lá? Talvez um não, talvez um sim, você sabe mais. A 1001, a 3, Clube, velho. São comunidades que vive gente ali que contribui para o município. Exato. No seu voto, na eleição, ou trabalhando em empresa, né? Ou pagando seu imposto. De alguma maneira contribui. Ninguém está aqui à toa, todo mundo contribui para o município. Né? Para todo mundo ter um bom-estar no município, precisa de pessoas que trabalham dentro dele. E as pessoas trabalham. Só que cadê o reconhecimento? Né? É zero, né, velho? Essa questão aí que você está falando aí, também é uma pergunta que às vezes eu tenho até para mim. Porque, as comunidades aí, eu acho que estamos muito atrasados, assim, pelo nível da cidade, assim, o Carlos. Sim. Já era para ter chegado melhorias, né? Tipo, eles deixam a gente sempre, parece, em segundo plano. Vamos ver, se der, vai, se não der, não vai. Que nem eu citei a questão da obra, que eu falei para vocês no início lá. Teve uma obra ali na Anchieta ali, de um acesso da Anchieta, que em São Bernardo do Campo, foi gasto 7 milhões para fazer um acesso. Que até hoje, assim, eu não sou engenheiro, desculpa os engenheiros, é muito todo dinheiro, respeito. Né? Tinha já um acesso por baixo, que eu carrego ali na Mercedes ali, às vezes eu pego aquele acesso do caminhão. Tinha um acesso por baixo, eles fizeram um acesso em cima. Eu não sei se foi alguma questões de segurança, de viabilidade do trânsito, não sei. Mas foram 7 milhões, Carlos. Aí eu não entendo como eles não injetam um valor desse também na questão de urbanização. Que nem no caso de vocês, não precisa eles comprarem um outro local. É só urbanizar o que já existe. Então eu acredito que não vai ser um dinheiro absurdo para deixar aquele local ali urbanizado, bonitinho. Os locais que tem que tirar, eu tenho certeza absoluta, Carlos. Se tiver comunidade, Dona Mônica, que precisa tirar, e a prefeitura chegar assim, ó, pessoal, vocês não podem morar aqui o problema é esse. Porém, ó, vamos fazer assim, aqui tem, sei lá, 200 famílias. A gente vai fazer o prédio aqui para vocês, vamos fazer um programinha legal para vocês poderem pagar esses prédios aí. Eu tenho certeza que todo mundo concorda. Entendeu? Eu tenho certeza, desde que seja um valor que caiba no bolso, porque já foi apresentado esse projeto na nossa comunidade, assim, entre os moradores, de citar, porque a gente estava tão desesperado, Carlos. A gente falou, se for para pagar um aluguel, a gente prefere tentar ver uma parceria com a prefeitura de um local e a gente pagar, entendeu? Não tem nenhuma ideia, a gente não vê ideia de urbanização. A resposta que tem é chegar e remover sem amparo social. Na minha quebrada também não teve amparo social não, irmão. Os caras chegou lá 3 horas da manhã para derrubar as casas lá. Morador, criança, idoso, todo mundo desesperado, Dona Mônica. E derrubaram, não teve amparo, nem o auxílio aluguel ofereceram. Falaram que ofereceram depois, porque foi o diário do Grande ABC lá, e eles foram questionados. Então, assim, não ofereceram nada. É brutalidade, é tipo que nem o Carlos falou, chega lá na habitação, fala que não vai falar com a gente, então tá na hora de mudar isso aí, pô. Uma cidade como São Bernardo do Campo aí, o prefeito Marcelo Lima, todo respeito, o Ivan que me recebeu lá, o cara nota 10. Vamos começar a dar uma atenção diferenciada pras favelas aí, pô. Nas favelas tem muita pessoa que tá na luta, velho. Tá fazendo faculdade, o cara tá ali, ó, dando o seu máximo para poder ser alguém na vida. E aí, de repente, o cara chega meia-noite aí da sua faculdade, sua casa tá no chão. Imagine, gente. Eu acho que se para vocês da prefeitura tem algum motivo para essas famílias não estar ali, vamos construir juntos projetos que seja adequado para a favela, para o povo da favela. Eu faço até um apelo também, porque eu moro na comunidade. Eu moro na comunidade Vila da Paz, onde também não tem asfalto, onde também não tem saneamento básico, a comunidade está lá largada. Só que os senhores políticos, quando é na época de eleição, vocês sabem ir lá. Entendeu? Só que o povo, eu tenho certeza, Meirinho, que vai acordar. Vão acordar, e aí eu quero só ver quando o povo acordar o que vocês vão fazer. Só que eu acredito que quem está no poder tem a oportunidade de fazer diferente dos que passaram.
e dá uma atenção legal, tem as lideranças que vocês podem encostar, que vocês podem conversar, que eu tenho certeza que o Carlos, a Dona Mônica, se vocês falassem hoje que urbanizar aquele local, ele estaria prontidão para ajudar no que for preciso. Com certeza. Então a gente também faça esse apelo, sabe, Carlos? Porque se a sua comunidade for beneficiada com isso, eu vou ficar feliz por vocês, entendeu? E aí a oportunidade, de repente, a minha também ser, a 1001, a 3, a Pônei Clube, as outras comunidades que tem ali no Grande Alvarenga, que precisa dessa atenção. Então, vocês políticos que estão no poder, por favor, dê um olhar mais sensível para a favela, para o povo da periferia. A gente pede, a gente precisa disso daí. Né, Meirinho? Acho que tá faltando, né? Isso daí, né? Tá faltando e a população tem que acordar. Também, né? E a questão dos políticos de falar que é difícil, não é difícil. Uhum. Área Manancial entra com um projeto ecológico, um asfalto ecológico. A gente já soltou esse projeto, nós tem tudo em mãos. Lá na Vila Moraes, a gente já falou, já que não dá para fazer o asfalto normal, vamos fazer o asfalto ecológico. Uhum. Né? A questão da luz, não quer colocar iluminação pública dessas normal? Vamos colocar LED, vamos colocar os postes de LED. Né? Placa solar para economizar também. Placa solar, a gente já começou a fazer isso daí, só que a gente não conseguiu um parceiro para continuar. Mas a gente já tem umas placas solar aí em umas ruas, né, mãe? E, cara, não é difícil. Tá faltando, sabe o que? Amor. A questão do saneamento básico. Tem um pessoal da Biosaneamento que começou um projeto lá, até a Tigre apoiou do ano também, um biodigestor. Dá para fazer, dá para mudar a história de São Bernardo. E aí, voltando no nome do Marcelo. O Marcelo tem a oportunidade de fazer história em São Bernardo do Campo. O prefeito nunca fez ele fazer, né? Ele tem a oportunidade agora de fazer a história em São Bernardo do Campo. Eu acredito que ele vai. Uhum. Acredito, eu boto fé sim. Pega esse, também, né? Creio que acho que ele vai dar uma atenção, sim. Sim. Pega esse projeto, que nem o pós-balsa. O pós-balsa lá tem essa dificuldade de saneamento básico. Leva nosso projeto, chama o pessoal da Bio, chama nós, que já instalado, leva para lá, vamos tratar o esgoto do pessoal. A gente tem o projeto lá de Romeu Gás lá, em algumas casas, que os próprios líquidos da fossa gera gás de cozinha. Top, velho. Tem o da Tigre, que é como se fosse um liquidificador. Ele tritura todos os dejetos ali do banheiro da pessoa e joga a água 70% tratada. Sim. Que legal, velho. Tem um outro que é 100%, que é acho que é tailandês. Qual que você tá falando? Que era os 3 tubos, é tailandês ou é chinês? Eu não sei, eu sei que tem 5 famílias ali. Acho que é o tailandês ou é chinês, é 100%. Ele coleta, aí ele solta numa área de plantio de bananeira, a bananeira ela filtra 200 litros de água por dia e expele no ar, já tratada a água. Não enche. Não enche. Então, coisa lá bacana, hein, velho? dá pra fazer. O problema da comunidade lá ainda vai ser um problemão muito grande, porque muitos moradores não tem mais onde furar fossa. Não tem. Principalmente aquela parte lá do final, Meirinho, que as casas estão grudadas. Não tem quintal, não tem como furar fossa. Então, esse problema aí, ele vai crescer. Mas aí dá pra fazer o afastamento de esgoto. Tem projeto, a gente tem tudo em mãos. Teve um dia que eu sentei com o secretário, o falecido, né? Proves, um cara muito gente boa, cara. Infelizmente não tá entre nós. Mas mostrou todo o projeto. Ele falou, agora a luta de vocês é minha luta. Eu vou ajudar vocês a urbanizar lá. Mas infelizmente ele veio a falecer. Faleceu. Oh, meu Deus. Um mês depois que a gente teve essa reunião, ele olhou todos os nossos projetos, tudo. E falou, agora a luta de vocês é minha luta. Eu vou ajudar vocês a urbanizar lá. Passou um mês, ele veio a falecer. Então, cara, é muito difícil. A gente fica parando para pensar que parece que tudo para nós é mais difícil. Mas não é. Para todos os bairros em São Bernardo do Campo que tá nessa questão de urbanização, é difícil. É difícil. É difícil, né? Então, tem ideias bons, tem projetos, já tá ali dentro, já dá para ver que dá para fazer, que funciona. Chama o pessoal, né? Agora fazer um apelo pro secretário. Ivan, chama esse pessoal, marca uma reunião. Tem a Kiki do litro de luz. Você não quer colocar iluminação pública em alguns lugares que não pode? Coloca os postes solares, né? Chama o pessoal da Bio, vamos fazer os biodigestores para tratar o esgoto do pessoal. Cara, dá para fazer. Vamos ter um amor, vamos colocar a mão na consciência, vamos ter um carinho, vamos pensar que todas as pessoas... Vamos colocar como se fosse parente nosso, né? Como se fosse um parente seu,
um familiar seu, né? E voltando no parâmetro político, né? Uhum. Aconteceu uma situação, eu não queria perder esse engate, né? Sim, sim. Quando as pessoas vão num posto de saúde e tá cheio, cara, é o voto errado. Porque ali tá faltando funcionário. Exato. Na verdade, onde a gente mora ali, Marcão, a gente precisava de uma outra unidade. Estão reformando, tá ficando bonito, vão ampliar, vai ficar legal. Mas não vai resolver, vai ser coisa ali de pouco tempo pra pesar de novo. A UPA que vocês usam é aquela que tem passando o viaduto, né? É, Não? a UPA Nossa, é mesmo, longe, né? mano. Pra mim, ali que estão mais próximo já é longe. Então, Nossa, poderia fazer uma nova unidade. poderia né? mesmo. Tem terreno ali perto do Laura ali. Do Laura não, dos Garça. É. Dava pra fazer ali perto do Cruzeiro ali, onde que estão mexendo ali. Tem espaço pra fazer. Lá na Vila Moraes tem espaço pra fazer. Só querer, né? Vamos fazer, vamos pensar um pouquinho melhor. Tem uma quadra para as crianças, né? Que depende lá no A condomínio. questão pra jogar também bola. lá. Não tem- as crianças não têm nada lá. Na Esporte, Vila lazer, né? Não tem. Não tem. O campo que a gente tinha lá dentro da comunidade tinha aquele carrapato estrela, febre maculosa. Misericórdia. E aí as crianças têm que descer, os adolescentes, para ir lá dentro de um condomínio para usar o campo de lá. Uhum. Então é triste, cara. Lá o pouco que a gente tem, a gente tenta manter, correr atrás, mas Empurrar com a barriga. É isso aí, infelizmente a gente não tem nada, cara. É lutando. E aí, se o Ivan quiser marcar, né? A gente leva Com esse certeza que o pessoal. Ivan vai ver esse vídeo aí, vai dar uma atenção. Pelo menos aí, às vezes que eu chamei ele, até passou o contato dele, foi um cara bem prestativo, né? Sim. A gente entende, né, Carlos, que a cidade é grande, mas é assim, que nem a gente falou, é uma coisa que tá muito escancarada que precisa de ajuda, né? Sim. Então, deixar esse apelo aí mesmo pra ele e pedir pra que vá até lá, porque vocês têm muita coisa bacana lá, ecológica, que pode levar pra outras quebradas, pode Sim. beneficiar outras favelas, e a gente contribuir também com o ecossistema aí, né? Sim. Fazer uma coisa ecológica, uma coisa que vai gerar ali um resultado, né? Não é só que nem você falou, a questão que você falou lá da urbanização ecológica, né? Do projeto do asfalto ecológico e tal. Asfalto ecológico. Tem um doutor que ele tinha proposto isso aí lá pra nós lá também. Mas aí é que nem a gente vê, não tem essa sensibilidade de alguém ir lá e pesquisar e ver e botar em prática isso aí, fazer o projeto acontecer. A gente precisa disso daí, velho. Então eu creio que através do nosso podcast aí, eles vão dar uma atenção pra vocês, né? A gente eu espera, creio, né? Creio sim. Eu queria pedir pra vocês aí, Carlos, deixar alguma consideração final, alguma mensagem que vocês gostariam de deixar, um abraço, um alô. Pra vocês. A gente falou tanto mal dos vereadores, né, cara? Esqueceu de agradecer Mas, algumas pessoas que estavam do lado. De agradecer. Não, mas né, eu queria até agradecer. Nem sei se eu posso falar o nome dele Pode falar, aqui, mas aqui eu pode, vou tranquilo. até falar o nome dele. Um cara que me surpreendeu, cara, pelo trabalho dele, até em questão de economizar, foi o Grauco, mano. O Glauco. Infelizmente, ele não se foi do meu partido, mano. Ele não se reelegeu, mas é um cara que, grupo. se todos os vereadores seguissem o caminho daquele cara... O Glauco é top, velho. Eu falo com ele direto, ele mano. tá de parabéns. É um cara que sempre me atendeu, sempre respondeu minhas mensagens. O grupo de assessor dele também tá de parabéns. Tá de parabéns o grupo de assessor dele. E deixar esse recado pra ele de agradecimento, Glauco. Cara, segue em frente, cara. Cristiano, Ângela, né? Agradecer Pode o falar, pessoal da Bio, né? O Fázio, a Anne, a Ângela, né? Ângela. A Kiki do Litro Cristiano. de Litro. Cristiano também. Eita, esse Cris aí deu muita atenção Esse pra Cris gente. aí é um Ajudou anjo na muito, nossa viu? vida. Parabéns essa galera aí, velho. Sim. Cara, se nós ficar falando nome aqui, a gente vai ter que... Doutor Jairo, Não, mas já é vai importante- esquecer. é E doutor importante falar, Fabiano, meu. né? Porque marcar é importante outro. falar dessa galera que Muita ajuda. gente, cara, muita gente. Deus colocou muitos anjos no nosso caminho, cara. Ah, Deus. Até mesmo pra não deixar a gente desanimar, né? É, E deixar, assim, como final da minha parte, pra você que quer ser líder de bairro ou tá pensando em entrar, cara, entra por amor. Porque se você entrar pensando em esperar alguma coisa das pessoas, cara, você vai se decepcionar. Coloca Deus sempre na frente. Todas as reuniões que você for, peça pra Deus ir na frente. Eu não sei qual que é a sua religião, mas peça pra Deus ir na sua frente, tá? E a gente, da associação, a gente acredita muito na lei da semeadura. Então, a gente planta sempre o bem. A gente sempre tá pensando no bem, que a gente sabe o que a gente pode colher lá na frente. Então, é isso. É a lei do bate e volta. É isso aí, dona Mônica. Fiz, amanhã alguém vai te fazer. Deixa a consideração aí final.
Então, eu agradeço a oportunidade, né? Tamo junto, dona Mônica. Muito Tamo junto e obrigada. misturado, meu. É nóis. E acredito que o prefeito vai olhar assim por nós. Eu boto fé, sim, já é a terceira vez que ele vai na comunidade, é um dos primeiros prefeitos a botar o pé lá, né? Sim. Porque os outros nunca botaram. Eu acredito que ele vai nos ajudar, sim. É isso aí. Marcão, parabéns, cara. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, meu irmão. Ó, a Jéssica aqui tá de parabéns. A Jéssica corre Sim. com nós, mano. Muito bonito o espaço, muito bem preparado. Top, top. Parabéns, hein? Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Eu agradeço vocês terem vindo. Deus abençoe vocês. A luta de vocês é uma luta muito importante. Se as pessoas soubessem o valor que o líder comunitário tem e soubessem a luta que vocês têm, eu Sim. acredito que eles estariam mais lado a lado. E às vezes eles não sabem, sabe por quê? Às vezes você não sabe, porque o que eles fazem, eles não fazem para se mostrar. Eles fazem por amor, Sim. eles fazem porque acredita, eles fazem porque quer ver um amanhã melhor. Quem faz por amor não quer mostrar e falar que fez e provar, ele faz por amor. Mas eu acho que está na hora de vocês também se achegar. Ô, Carlos, o que eu posso fazer para ajudar? Dona Mônica, o que eu posso fazer para ajudar? Por que não deu certo? Por que não urbanizou aqui ainda? Vamos ter união, família. A gente sofreu muito, a favela sofre muito por falta de políticas públicas. Só que está na hora da gente, nós também ter um olhar diferente para nossa quebrada. Beleza, família? Eu gostaria que Deus abençoasse todos vocês. Esse é o podcast falando sobre a quebrada. Um podcast que fala sobre as favelas, que fala sobre o que as favelas precisam, o que a favela pode melhorar. E a gente está aqui para trazer essa realidade para vocês. Deus abençoe a todos. Eu agradeço você estar aqui com a gente. Eu sou o Marcão do Povo da Favela. Uma boa noite. Obrigado. Tamo junto.